Bem, está lá, Mori. Vamos dar bem-vindo? Bem-vindo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Irmãos de outros campos, outros ministérios, eu peço para colocar de pé. Temos alguém? Eu peço para estar de pé. A irmã Marieta, lá de Mozarlândia. Cadê a irmã Marieta? Está lá, muito bem. A Marieta é nossa aqui, só está passando uma temporada lá em Mozarlândia, né? Vamos dar bem-vindo? Bem-vindo, Marieta. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Irmãos que estavam de viagem, há dias não vê igreja, trabalha, passeio, temos alguém? Eu peço para colocar de pé. Temos alguém que estava viajando? Não temos. Pessoas amigas, temos alguém? Muito bem, temos lá a irmã, vamos dar bem-vinda? Bem-vindo, em nome de Jesus. Pessoas amigas, temos alguém? Ah, muito bem. Vamos dar bem-vindo? Bem-vindo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Quero dar bem-vindo aos pontos, né? O pastor Reginaldo, lá da Vila Odete, o irmão Edson, peço para colocar de pé, o irmão Reginaldo não está, o irmão Edson está presente, todos os demais irmãos da Vila Odete, por favor, coloque de pé. Muito bem, muita gente, né? Deus abençoe os irmãos. Pastor Valdetino, Alto Refúgio, demais irmãos do Alto Refúgio, por favor, coloque de pé. Muito bem, muita gente também. Deus abençoe os irmãos. O irmão Antônio Tereza, demais irmãos lá do Valério Perillo, Morada Nova, como se entende, né? Deus abençoe os irmãos. Pastor Alceu, Conjunto Fraternidade, demais irmãos, por favor, coloque de pé. Muita gente, hein? Deus abençoe os irmãos. Glória a Jesus. Irmão Genoir, lá do setor comercial. Cadê os irmãos do setor comercial? Peço a todos para colocar de pé. Muito bem. Deus abençoe os irmãos. Parque Alvorada, irmão Wagner. Todos os demais irmãos do Parque Alvorada. Muito bem. Deus abençoe. E o irmão Vardim, lá do setor Veredas. Todos os demais irmãos lá do Veredas, eu peço para colocar de pé. Muito bem. Vamos saudá-los nesta noite. Bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Queremos informar os irmãos, está acontecendo a reunião com os novos convertidos. Se porventura, né, tem alguém aqui que está pensando em descer as águas batismais no próximo batismo, eu peço, se você não sabe o local da sala, peço ao irmão que está aí ao seu lado, né, para te encaminhar aqui no anexo, a sala que a orquestra sempre acontece os ensaios, né? E você pode estar ali participando dos preparativos para descer as águas batismais. Antes de mais nada aqui, eu quero pedir aos irmãos, eu já falei na reunião nossa de oração hoje à tarde, quem estava aqui presente, nós estamos realizando um trabalho de discipulado. Foi falado aqui já, o pastor falou, nós estamos falando. E nós temos uma equipe de irmãos muito animado, né? Muito animado. E nós estamos procurando esses irmãos. É tão importante, a gente encontra gente de todo jeito, né? Mas estamos tendo alguma dificuldade, questão de endereço. Nós já fizemos 3 visitas, né? Na terça-feira passada, na sexta-feira passada e hoje. Tivemos dificuldade? Tivemos, mas tivemos sucesso também, né? O que nós estamos querendo mais? Eu gostaria que você, que sabe, conhece alguém que está precisando de uma visita, está enfermo, você conhece a necessidade, entristeceu lá por um fato ou por outro, quem sabe você nem sabe por quê, mas sabe que é crente, mas está lá na casa dele afastado, e aí muitos ficam, mas o pastor não visita, o obreiro não visita, o irmão não visita. Olha, nós temos hoje cerca de 2.700 membros, mais de 2.700 membros. Todo mundo me conhece, todo mundo conhece o pastor I, o pastor Alceu,
qual obreiro aqui, ó, que vê na rua sabe que ele é crente. Quem vê o pastor Alceu na rua, o pastor ali sabe que ele é crente, sempre vem aqui à igreja, todo mundo está de lá olhando, sabe que o pastor ali é crente. Mas o pastor ali passa pela rua e muitas vezes não sabe que o irmão é crente. E muito menos aquele que está lá. Crente pode adivinhar? Pode, pastor Bendito? Então nós não adivinhamos. O que nós queremos? Queremos a ajuda dos irmãos. Você vai fazer um favor para nós. Você vai pegar o nome dessa pessoa, o endereço completo, não é rua fulano de tal e não coloca o bairro, não, que nós temos achado aqui. Rua 4, mas não fala o bairro, tem Rua 4, Parque Alvorada, na Vila Barrinha, no Vera Cruz, então não vamos achar. Então pega o endereço dessa pessoa, coloca um ponto de referência, é muito importante um ponto de referência aqui. Por exemplo, Rua 4, Parque Alvorada, perto do irmão fulano de tal, perto do supermercado, perto do bar, perto, né? E vai ficar fácil de achar. E nós vamos, com esses irmãos, a ajuda de outros que estiverem dispostos a nos ajudar, nós vamos fazer um trabalho para o Senhor Jesus. Então quero contar com a ajuda dos irmãos. Se você quer fazer isso hoje, procure lá atrás, sai aí, vai lá, pede para o Sebastião anotar o endereço, pede para o pastor Joar que está lá atrás na tesouraria, anota o endereço certinho, o nome, a rua, o bairro, põe um ponto de referência, e nós vamos procurar encontrar esse povo, para ajudar esse povo, né? É muita gente. Eu acho que os irmãos estão nos entendendo. Os irmãos entenderam, irmão? Amém? Então eu estou contando com a sua ajuda. Nós estamos fazendo um trabalho discipulado, temos aqui alguns irmãos que são experientes no trabalho, né? Pastor Benedito, pastor Melquides, João Linhares, Amon Bedinigo, e o irmão João Maria, os dois João Maria, o irmão Julimar está nos ajudando, o pastor Sebastião Camargo, o irmão Zé Roberto, o irmão Elcio. Então esse povo colocou no coração de, né, e outros que estão aí, né? Tem mais, nós convidamos, tem o irmão João Vicente está nos ajudando, e tantos outros, não tem aqui relação, nós somos um bom número de irmãos, né? E estamos procurando encontrar esse povo que está perdido por aí, tá? Esse pessoal que aceita Jesus, porque evangelizar é uma coisa, discipular é outra. Nós aprendemos na escola dominical, discipular é gerar Cristo no coração das pessoas, tá? É gerar Cristo no coração das pessoas. Teve pessoa aqui que já recebeu visita de 3 equipes, já pastor, eu tenho lá já anotado 3 visitas daquela pessoa, né? 3 pessoas que já receberam visita, do dia 26 até hoje, né? Então, eu acho que nós temos condições, encontramos, veja bem o que nós encontramos, os irmãos trouxeram, na semana passada, o relatório, reconciliado, hoje os irmãos foram lá, chegou lá, o camarada estava 9h30 da manhã, ele já estava, aí ele, não pastor, não me larga não vamos largar não, nós estamos aqui, Pai do Senhor, fica firme. Então são pessoas desse jeito mesmo, tem jeito, tem, enquanto tiver vida tem jeito. Eu disse hoje na oração missionária, da seguinte forma, qualquer empresário aqui, né, que ele vai contratar um funcionário, ele pede primeiro o quê? O que ele pede? O currículo dele, não é o currículo? Ele quer saber, é o raio-x do indivíduo, ele tem que ter cultura, boas qualidades, apto para desenvolver a função, e nós trabalhamos com aquele tipo de pessoa da seguinte forma, Jesus veio buscar, é aqueles que a sociedade não quer mesmo, não presta para a sociedade, nós vamos lá buscar eles, e nós vamos, em nome de Jesus, se os irmãos nos ajudar, se os irmãos cooperar conosco, nos dando o endereço certinho, nós vamos, esses irmãos estão dispostos, nós precisamos, porque senão nós vamos, daqui a pouco nós não temos o que fazer, né? Porque só com esses números que nós temos irmãos aqui, daqui a pouco nós temos que dar uma afastadinha, mas povo todo dia aqui na minha casa, na quinta e na terça, na terça e na sexta, esse povo está enjoado demais, né, menino? Por isso eu estou trocando, eu nunca repeti, estou mandando, o que eu mando hoje, amanhã eu não mando,
mas eu preciso da ajuda dos irmãos então. Eu acho que os irmãos me entenderam. Amém, irmãos? Então, graças a Deus. Eu quero, nesse momento, estar lendo a palavra de Deus, e para isso eu quero pedir aos irmãos para colocar de pé um instante, né? E aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou estar tentando passar para os irmãos aqui, né? Às vezes não é fácil. Hoje pela madrugada eu levantei de manhã e fui lá para o sofá, e não era 5 horas ainda, o relógio não tinha nem despertado ainda, e comecei a buscar de Deus uma palavra, e depois acabei de amanhecer o dia ali no sofá mesmo, aquela coisa, e a gente fica preocupado, né? A gente fica preocupado, mas estou certo que Deus há de falar conosco aqui nessa noite através da sua palavra. Amém, irmãos? Eu quero ler Evangelho segundo escreveu São Lucas, o capítulo de número 13, o versículo 22 e 23, que está escrito assim, ó: percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando o caminho para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Pastor Sebastião Camargo, faz mais uma oração aqui nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pela misericórdia, a bondade, a Tua graça, Senhor da glória, em nome de Jesus, nesta noite, a palavra do Senhor foi lida, Senhor amado, ensinada serás, meu Deus amado, Deus querido, estende as Tuas mãos, cubra nós, Jesus, guarda, livra, dê, Senhor amado, a sabedoria que precisamos, necessitamos, usa Teu Filho, que vai, Senhor, expor a palavra, Senhor amado, é um expositor dela, Jesus, em nome do Senhor, cubra, Senhor amado, com as Tuas mãos, guarda, livre e abençoa, segundo a Tua palavra, e ser conosco nessa noite, nos alimenta com a Tua palavra, para sairmos daqui saciados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia. Graças a Deus. Podem estar sentados, Deus abençoe os irmãos. Meus queridos irmãos, eu vejo nesse texto aqui, a partir do versículo 23, um homem preocupado a respeito da salvação. E é intrigante aqui a pergunta, que ele pergunta: Senhor, por que ele falou, são muitos que salvam? Ele falou, são poucos os que se salvam? Não é, pastor Eli? É intrigante a pergunta, são poucos os que se salvam? E na verdade Jesus não respondeu que sim, nem que sim, nem que não. Jesus não falou que era pouco e nem que eram muitos. Jesus simplesmente aconselhou. Ele, a partir do princípio aqui, a partir do versículo 24, Jesus começa a responder a pergunta da seguinte forma. De que maneira ele responde aí? No versículo 24: esforçai-vos. Nós entendemos aqui que o reino de Deus, a Bíblia diz que é tomado por esforço. Aquele que se esforça, apodera dele, toma posse. É isso que ele quis dizer. O reino dos céus é tomado por esforços. Aquele que se esforça, apodera-se, toma posse. Não há alguém que possa alcançar a vida eterna sem se esforçar. Existe por aí um equívoco muito grande, aonde as pessoas pensam que a salvação é de graça, e não é, Manquésia. A salvação é pela graça. A Bíblia diz que é pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Pela graça nós somos salvos. Isso é graça, favor não merecido. Eu estava analisando aqui antes,
eu mais o pastor Sebastião Camargo, e nós estamos fazendo a leitura da Bíblia, um grupo de irmãos aí, já aproveitando, abrindo um parênteses aqui, vamos ler a Bíblia esse ano, irmãos, não é? Quem sabe lá na sua casa, aquele tempinho, vamos ler a Bíblia, né? Eu estava lendo o livro de Números, aqui em cima do púlpito, e analisando a circunstância em que os filhos de Israel viviam, pela seguinte forma: o homem vivendo a prática do pecado, longe de Deus, separado de Deus, ele tinha que comparecer perante o Senhor em Jerusalém, uma vez por ano, o mínimo, pelo menos uma vez por ano, levar o sacrifício, segundo a sua oferta, para oferecer o pecado, a oferta pacífica, e consequentemente a oferta de manjares, e um levava 5, outro levava 10, outro levava 3 cabritos, outro, e eu falei para o pastor Sebastião Camargo, imagine bem, se Jesus não tivesse vindo a morrer na cruz, como estava a sociedade hoje, para com Deus, diante da circunstância da oferta, para o pecado, a saber que o homem levava a sua oferta hoje, já pensando que o ano que vem ele tinha que outra vez voltar, pastor, para ofertar de novo. Por quê? O cordeiro, o cabrito, a novilha, o bezerro sacrificado não apagava o pecado, mas simplesmente cobria o pecado, e ficava sob a paciência de Deus. Isto é, o homem voltava à prática do pecado, o ano seguinte ele teria que estar lá outra vez para ofertar o sacrifício pelo pecado. Como seria a situação hoje? Subir a Jerusalém para sacrificar, mas graças a Deus, que Deus na sua onisciência, desde antes da fundação do mundo, Ele já providenciou o Cordeiro Imaculado, que ofereceu uma vez só, Ele justo pelos injustos, para nos levar a Deus. É exatamente aqui, que pela graça está o favor não merecido, que quem deveria morrer era eu, era você, era nós que deveríamos morrer, mas Ele morreu em nosso lugar. E hoje é como disse e repito, pela graça nós somos salvos. Não é mérito nosso. A Bíblia bem clara diz que a razão de não sermos consumidos a cada manhã é o quê? A grande misericórdia do Senhor. Esta é a razão de não sermos consumidos. As nossas justiças é considerado como trapos de imundícia, para nada serve. Mas a misericórdia do Senhor tem estado sobre a minha vida, sobre a sua vida, e hoje, por esta graça, nós somos salvos. Não temos de que gloriar. Quando Jesus disse aqui, esforçai-vos, esforçar, todo mundo que trabalha, abraçar, todo mundo já trabalhou, fez um serviço pesado, uma coisa. Existe determinado momento na nossa vida, na hora do trabalho, que nós precisamos dar o que temos, não é isso? Às vezes as forças já estão acabando, mas nós precisamos chegar lá. Nós temos uma meta, temos um objetivo, eu preciso chegar, eu preciso concluir, eu preciso fazer, e nós nos esforçamos para realizar, para concluir, chegar ao nosso alvo, nosso objetivo. O céu também é assim, irmão. E nós podemos estar cientes de uma coisa, que o apóstolo Paulo bem escreveu, que os últimos dias seriam dias trabalhosos, dias difíceis, e nós, a igreja do Senhor Jesus, do pleno século 21 em que estamos vivendo, nós estamos vivendo uma transição, e se nós não nos esforçarmos nesse momento, nessa tarefa da igreja, nós corremos o risco de perder em meio caminho. E os versículos que eu li nesta noite, na abertura, eu li Mateus capítulo de número
5, versículo 13. Nós fomos chamados por Deus para ser, veja bem, o versículo de número 13, 5:13, o que está escrito aí? Você lembra o versículo? Eu li. Vós sois o sal da terra. Irmão, na verdade, aqui tem muitas pessoas que viveram, claro, eu não sou tão velho assim, mas eu lembro ainda do tempo que não tinha geladeira. As primeiras geladeiras que saiu foi a querosene, não é? Eu lembro, as primeiras geladeiras que saíram foram a querosene. E eu lembro muito bem, quando nós mudamos para Guaraíta, quando começou a Guaraíta, e foi fazer aquela escola, que ainda tem lá até hoje. Mas a gente estudava de frente à casa do senhor Ovídio, o papai da irmã Célia, está aí. Era uma barraca feita lá, a Célia, naquele tempo era bem pequenininha, mas ela lembra disso, que eu acho que eu sou mais velho do que a Célia um pouquinho. E a primeira venda era a venda do Pereirinha, e lá tinha uma geladeira dessa, a querosene, e fazia aqueles picolézinhos quadrados assim, aquele trem, a gente achava bom aquela coisa, né? Mas naquele tempo que não tinha a geladeira, o que era usado para preservar, para conservar? Era somente o sal. Matava o gado, tirava a carne, salgava, colocava nos balaios, colocava palha de bananeira, não é, pastor Bendito? Colocava palha de bananeira, colocava em cima da tulha, ficava empalhado lá a carne salgada, para ir comendo, para não ressecar muito, para ficar assim bem, né, macinha. O sal era usado então, como ainda é, para temperar, para equilibrar, para que as coisas não se percam. E nós aqui somos considerados como sal da terra. Isto é, o mundo que nós estamos vivendo, o pastor Sebastião falou hoje aqui na parte da tarde, do final da oração, diz que o mundo jaz no maligno. E se nós analisarmos, a Bíblia diz que há um que já opera, mas também há um que tem. O Espírito Santo de Deus que está na terra. E nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, como sal da terra, que estamos temperando essa situação. O mundo aí fora, isso não é segredo para ninguém. O mundo aí fora não é segredo para ninguém. Tudo se tornou natural, normalizou as coisas. Mas eu vejo, diante da circunstância, que Deus está irado com a situação que o mundo está vivendo. E às vezes, eu já ouvi por algumas vezes a minha esposa dizer assim: por que Jesus não volta logo? Parece que as coisas estão ficando pior. Por que Jesus não volta? Eu sempre digo uma coisa: porque não completou o número de salvos. Todas as vezes em que realmente Deus interviu, chegou a medida, tem a medida de Deus. Agora, enquanto a igreja estiver na terra, ela está equilibrando essa situação. Hoje não existe muitas pessoas que protestam mais, porque antigamente, alguns anos atrás, a igreja era chamada de protestante mesmo. Por quê? Porque ela protestava contra o pecado. Eles protestam, protestante, protestava contra o pecado. Era protestante, realmente batia de frente contra. Agora hoje não, são mais maleáveis, eu tenho mais, mas o que equilibra a situação hoje, que está mantendo a situação, é a igreja, que nós somos chamados
para ser o sal da terra. A partir do momento que nós deixamos de ser sal da terra, veja o que acontece. Que nós não fazemos mais a diferença. Que nós não protestamos mais contra o pecado. Que nós aceitamos a qualquer circunstância. Quando nós olhamos o Salmo de no primeiro, que me falha a memória, lá é bem claro essa situação aqui, que o salmista faz uma advertência. Quando nós deixamos de ser o sal da terra, nós passamos a viver a prática do Salmo primeiro. Enquanto a Bíblia diz que não devemos fazer aquilo, nós deixamos de protestar, deixamos de temperar a situação, nós passamos a praticar, porque lá está escrito, bem-aventurado, você lembra? Bem-aventurado o varão. Quando a Bíblia diz o varão, diz também a mulher. Bem-aventurado o varão que não anda. Quando o crente deixa de ser o sal da terra, ele começa a andar. E ela diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando ele deixa de ser sal, ele começa a andar no conselho dos ímpios. O que é? Para que isso? Para que viver dessa maneira? Por que você não faz? Por que você não pode usar? Por que você não pode fazer? Por que você não pode? Por quê? Daqui a pouco ele começa a andar no caminho. Mas a Bíblia é bem-aventurado, quer dizer, feliz o homem, a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Meus irmãos, andar no caminho dos pecadores, será que aonde nós estamos indo? Eu gosto de me perguntar isso aqui. Será que Jesus está lá? Será que Jesus está em determinadas reuniões nossas que nós vamos? Será que Jesus está em determinado local que nós estamos? Será que está? Ou será que nós já passamos, no caso aqui o sal diz que quando ele deixa, ele torna insípido, ele perde o seu sabor, ele não presta para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E o crente, quando ele começa a andar no caminho dos ímpios, andar segundo o conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, ele começa a ser criticado. Ué, você não era crente? O que você está fazendo aqui? Ué, mas você não é crente? Aí o caboclo engasga. Não sabe o que responde. Ele já não é mais sal para temperar a situação. Ele não tem mais sabor, ele não faz a diferença. Outro dia eu fiquei sabendo de uma história. Um caboclo não crente. Existe um caboclo no nosso meio, o seguinte, eu não vou só contar a história, não vou contar quem é o santo. Ele não é crente, pastor Valdetinho, e ele fica ajudando os outros a caminhar para o céu. Se ele vê um crente falar um trem errado, ele corrige o caboclo. Se ele vê um caboclo errado, ele fala, rapaz, você... Eu falo, rapaz, você está do jeitinho que o pastor Jean Porto falou, conduzindo os outros para ir para o céu, vai ficar de fora. E ele conta de um determinado irmão que teve uma reunião e um grupo de pessoas estava de olho nele, ver se ele ia fazer a diferença mesmo, né? Ele vai fazer ou não vai? Ele é crente. A Bíblia fala que não pode. Será que ele vai fazer? Será que não vai? E eu achei que, segundo o que o moço falou, que eu não é verdade, eu estou falando segundo aquilo que ele me contou.
a expectativa foi decepcionante, porque o caboclo acabou fazendo. Eles esperavam, ele não vai fazer, ele é crente, a Bíblia diz que não pode. Mas ele acabou fazendo, e o povo, rapaz, o homem fez. O que aconteceu? Ele começou a ser pisado. Ele começou a ser pisado. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós queremos realmente continuar, que nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar fazendo, porque nós corremos risco. Eu sempre digo uma coisa, repito aqui nessa noite. Lá em casa, eu digo lá em casa, meus filhos é a 4ª geração de crente. A minha avó, a minha mãe e os meus filhos. Como aqui tem muitos que têm a 4ª, já a 5ª geração. Quem sabe? Mas nós estamos gerando uma geração que não conhece a Deus. Vocês hão de convir comigo. Nós temos um irmão que mudou daqui de Itapuranga para uma região aí. E recentemente eu estive com ele. E disse, pastor, mas a igreja continua do mesmo jeito aqui? Do mesmo jeito, irmão, graças a Deus. Deus tem abençoado? Tem dificuldade? Tem. Tem problema? Tem problema. Mas Deus tem abençoado, Deus tem mantido a igreja. Tem reunião de obreiro? Tem reunião de obreiro. Nós temos a nossa reunião de ministério todos os meses, temos a nossa reunião de obreiro do campo todos os meses, temos o batismo quadrimestralmente, temos a reunião de ensino para os novos convertidos todas as vezes que vai acontecer o batismo. Falei, irmão, lá não tem mais reunião de ministério, lá não tem mais isso, não tem mais aquilo, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Só reúne de 3 em 3 meses para batizar o povo. Ele disse, mas tem um culto preparativo para preparar os irmãos para... Não, irmão, tem não. Chega o dia de batismo, acabou que chegou lá, quer batizar, batize ele. E eu pergunto para os irmãos, que geração é essa que estamos formando? Um povo que não tem conhecimento de Deus, não sabe nem sequer se falar, vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, ele fica perdidinho. O livro de Gênesis, ele vem cá, ele não sabe sequer, como diz o pastor Antônio, primeira coisa que o pastor Antônio ensina, encontrar os livros da Bíblia. E depois a doutrina bíblica fundamental, pelo menos fundamental, aquilo que é essencial para iniciar uma vida cristã, porque o aprendizado é dia após dia. Cada dia nós aprendemos, não existe ninguém que sabe tudo. E eu falei aqui na escola dominical, eu não sei se o irmão está aqui, mas tem um irmão, eu acho que ele não está aqui, mas ele contou para mim, que ele é aluno assíduo da escola dominical, e sempre passava por um obreiro, durante o dia, às vezes indo para a escola dominical, dizia, irmão, vamos para a escola, mostrava a revista, vamos para a escola, e dizia, eu já sei de tudo. Eu já sei tudo isso aí, já aprendi tudo. Sabe o que aconteceu? Isso aconteceu por mais de uma vez. Esse obreiro está desviado hoje. Não é crente, não era obreiro, irmão. Era obreiro, evangelista. Se auto-julgando, sabe tudo, sabia de tudo. Irmão, nós nunca sabemos de tudo. Nós somos dependentes inteiramente de Deus. Mas nós corremos o risco de deixar transparecer que não somos mais protestantes, não protestamos mais contra o pecado. Caímos num conformismo, e quando o apóstolo Paulo realmente escreveu taxativamente proibido, e não vos conformeis com este mundo. Conformar é voltar à forma. É voltar às práticas. Conformar é estar consciente daquilo que você fazia, se auto-julgando, denominando que era pecado. Não estou falando aqui de costumes. Não estou falando aqui de costumes, estou falando de doutrinas bíblicas.
de interpretação, má interpretação teológica, não estou falando de doutrina, que está fundamentada na palavra de Deus, e que muitos hoje estão caindo, extremamente radicais, hoje passou para o outro lado, extremamente relaxado. Esta é a palavra correta, extremamente relaxado. E alguns chegam a dizer, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, agora que já estou velho, não deixei as coisas de menino. Alguns usam esse texto para se auto-justificar, que está certo. Mas alguém está olhando e diz, mas eu pensei que vós sois o sal da terra, mas se o sal tornar insípido, com que se há de salgar? O Senhor diz, se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. É exatamente isso. Mas você não era crente, rapaz? Você não era crente? Veja bem, vós sois a luz do mundo. Luz, se nós apagarmos essas lâmpadas aqui, vai ficar escuro, claro. Luz é destaque, é diferencial. Está escrito aqui, ninguém acende uma lâmpada e tampa ela, abafa ela, coloca debaixo da cama, debaixo de uma vasilha, mas coloca no velador, para que ela ilumine toda a casa. É exatamente isso que o cristão faz. Outro dia eu ouvi contar uma história da seguinte forma: chegaram num determinado estabelecimento aí, eu não sei quem que mandou lá no negócio, mas o pastor sempre sai assim, pregador vem aqui e tal, e às vezes não tem preparativo, no momento de preparar para fazer o comer, sai fora para oferecer alguma coisa para comer. E a pessoa me contou, quando o pastor Odilon chegou com o irmão, estava rodando um fogo estranho lá, como diz o outro, né? E o caboclo disse, corre lá e muda isso aí, que o pastor Odilon chegou. O que é isso, irmão? Luz. Luz. Que a música que estava rodando, o senhor lá tirou, mudou, colocou uma música gospel lá e o trem serenou, Freitas, ficou. É luz, irmão, é fazer a diferença. Agora, quando você chega lá, você não... Que jeito que é? Nós estamos sendo luz, ou como diz o pastor Sebastião Camargo, já estamos, como é que é, pastor? Luscro-fusco? Luscro-fusco no crepúsculo. Já está escurecendo. É aquele momento que todo motorista sabe que puxa o farol, fica pior, parece que você liga o farol, fica pior. Aí o intermediário ali, nem é de dia, nem é de noite, aí você acende o farol, parece que fica pior a situação. Todo mundo que é motorista sabe disso, não tem, Vardinho? Tem um horário que você puxa o farol, parece que ficou pior a situação. Existe crente que já está assim, não mais clareando. E aí diz assim, a pessoa diz, para ser crente igual ele, para ser crente igual ele, eu também não quero não. E aí o crente passa a ser uma pedra de... E a Bíblia diz que aquele que fizer tropeçar um dos pequeninos, o que tem que fazer? O que é melhor para ele? Você já viu pedra de mó? A Bíblia diz, amarrar uma pedra de mó no pescoço. Você sabe o que é mó, que a Bíblia diz aqui? Já viu moinho de pedra? Quem conhece moinho de pedra? Tem algumas pessoas que conhecem. Moinho de pedra é uma pedra,
eu vou falar da que eu vi, porque às vezes você pode ter visto uma maior, né, Freitas? Uma menor, mas eu vi uma assim, ó, mais ou menos assim, ó. Redonda, e assentado em cima de outra pedra, e com um buraquinho no meio, e um sistema que faz com aquela pedra gira, e um sistema que deixa alguns grãos cair bem no centro, e com o movimento que ela faz, diz que é o melhor fubá que tem é o de moinho de pedra. Eu não sei, não entendo, mas já vi falar que o melhor, tem até uns fubá de moinho de pedra. Eu já vi uma marca no mercado assim, não tem, pastor Alceu? Tem moinho de pedra, não tem isso mesmo? Eu já vi. Diz que é o melhor fubá que tem pela sua qualidade, porque é finíssimo. E a Bíblia diz que aquele que fizer tropeçar, ou se tornar pedra de escândalo, escandalizar um dos pequeninos, é melhor ele amarrar uma pedra dessa no pescoço e se lançar no mar. Irmão, ser crente é muito mais sério do que nós pensamos. Existe hoje por aí uma galera que diz, não, está muito fácil ser crente, está fácil falar que é crente. Eu concordo. Porque muita gente diz, eu sou cristão, eu sou evangélico, é o hobby, né? Eu sou cristão, eu sou evangélico, mas crente, irmão, para fazer a diferença, tem que continuar esforçando. Veja bem, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Luz aqui, irmão, é fazer a diferença. É fazer a diferença. Aonde você estiver, no trabalho, na escola, na rua, no passeio. Eu estava lembrando essa semana, Gilmar, o Gilmar sabe da história. Eu vou contar porque não tem problema, o moço não mora aqui, né? Eu estava contando para o pastor Dilon aquela história, lá de Brasília, que nós fomos visitar o irmão. Aquele irmão lá que você sabe, nós fomos visitar do caminhão lá e tal. E o irmão contando a história, eu achei ele, irmão, assim, a palavrinha boa, né? Satisfeito, o irmão, alegre, muito alegre o irmão, né, Gilmar? E aí o irmão contando, aí ele foi contar de uma viagem que ele estava fazendo, foi trabalhar numa região de São Paulo, tal. E era perto de um pomar de laranja. E aí ele parece que fizeram uns 6 caminhoneiros, né? Mais ou menos uns 6 ou mais lá. E eles foram lá para o moço rumar vender umas laranjas para eles. O que aconteceu? O moço foi lá, pegou uma sacolinha de laranja, deu para eles. E eles foram embora contrariados, porque eles eram muito, deu uma sacolinha de laranja para eles. Ele falou, irmão, quando foi de noite eu peguei o meu alicate, fui lá na tela do homem, nós roubou um saco, roubou não, panhou, ele falou roubou, né? Panhou um saco de laranja, toda semana nós ia lá e apanhava um saco de laranja. Eu fiquei olhando para o irmãozinho, falei, a palavra dele estava até boa, mas que diferença faz ele panhar um saco? Ele só mudou, eu panhei, toda semana nós ia lá e apanhávamos, nós chupava a laranja a semana inteira. Que diferença faz ele apanhar um saco de laranja ou ir lá e roubar o carro do homem? Que diferença faz, irmão, para Deus? Eu queria que você analisasse isso aí. Existem muitas pessoas que vão perder o céu por causa das coisas pequenas. As coisas grandes não vai impedir gente de andar no céu, mas as coisas pequenas vai realmente impedir muita gente de entrar no céu. Se nós analisarmos, Jesus olha nessa ótica. Quando Jesus estava no templo, veja a ótica de Jesus. Jesus estava no templo e foi colocado lá o gasofilafe, o local onde era colocada a oferta. E Jesus estava olhando e passava jogava
uma boa soma de dinheiro, outro uma boa soma de dinheiro. Veio uma mulher que tinha, que tanto que era o dinheiro dela. Quem se lembra? Era uma única moedinha. Jesus olhou e perguntou: quem é que deu a maior oferta aqui? Quem foi que deu a maior oferta? Esses aí deram do que sobra, não vai fazer falta nenhuma para eles, eles tinham muito. Mas essa mulher deu tudo que tinha. Essa é a ótica de Jesus. Existem muitas pessoas que não são dizimistas, dizem: porque eu ganho pouco. Porque eu ganho pouco, eu não vou dizimar. Para Deus faz diferença aquele que entrega 100, ou que entrega 200, ou que entrega R$1. Qual a diferença para Deus? Para Deus não faz diferença. E eu fiquei olhando para aquele irmão e dizia: irmão, eu não falei nada, não comentei nem com o Julimar isso. Depois eu fiquei assim, assustado naquela situação, nós ficamos assustados, comentamos a respeito, mas detalhe não. Eu comentei essa semana com o pastor Dilon a respeito disso. O quanto as pessoas estão perdendo, na verdade, o temor de Deus. E aquilo natural, contando da maior natural. Toda semana nós ia lá e pegava um saco de laranja, para não falar, só mudou, pegava, para não roubava, né? Que diferença faz? Para não falar que roubou, pegou. Que diferença fez? Estava roubando ou não estava? Estava ou não estava? Estava. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Irmão, o nome do Senhor é glorificado na minha vida, na sua vida, quando alguém olha para a minha vida e vê assim: ó, rapaz, você é crente hoje? Graças a Deus. Rapaz, mas aquela vida que você vivia, Jesus mudou a minha vida. Não, mas conta para mim. E você começa a contar a sua história. O rapaz fala: não, rapaz, Deus é bom mesmo, porque você não valia nada, você não prestava para nada. Agora crente, graças a Deus, caminhando para o céu, o nome do Senhor é glorificado nas nossas vidas, irmão. Mas quando nós, voltando lá ao Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Sentar quer dizer parar, estar de comum acordo. Com certeza já aconteceu com alguns irmãos. Determinado ambiente, você chega numa rodinha, existe um assunto que está em pauta. Quando o crente fiel chega, o assunto encerra. Mas quando é um crente que a sua luz já não está, o assunto prossegue e ele entra no assunto. E aí é onde as pessoas começam a escarnecer. Se nós sequenciarmos aqui, ó: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Irmão, o caminho do céu é apertado. Não adianta o camarada me dizer que ser crente é fácil. Não é fácil. Vamos ver o que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro, para entrarmos pela porta estreita, nós temos que negar a nós mesmos. E não é fácil negar a nós mesmos. Não é fácil nós renunciarmos à nossa vontade, nosso desejo. Mas não é impossível. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz. Isto é, fala de sofrimento. Cruz fala de sofrimento.
toma cada dia a sua cruz. Isso implica, todo dia você tem um desafio. A mocidade fez o congresso aqui da mocidade, e o tema foi vencendo gigantes. E os dois carros ficaram muito tempo, que foi o meu e do Julimar, ficou muito tempo vencendo gigante. E os outros perguntaram, o que é isso aí? Porque cada dia eu tenho um gigante para vencer. Cada dia nós temos um desafio. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Seguir a Jesus implica em sofrimento. Eu estava analisando um texto aqui, e na verdade, aquele texto, ele mostra que o cristão, o desejo de Deus para o cristão, é que, o desejo de Jesus para o crente, é que todo cristão seja como ele foi, com uma especialidade a mais. Jesus chamou o cristão e disse, vocês não só farão as obras que eu fiz, mas, o quê? Farão maiores ainda. Aí eu me pergunto, por que nós não estamos fazendo as obras que Jesus fez? Por quê? Existe alguma coisa na nossa vida errada. Eu lembro muito bem o pastor Enoque, a primeira vez que vi o pastor Enoque ministrar, foi numa convenção na Fama. E a sua palavra foi uma palavra de uns 10 minutos, 15 minutos, e ele mencionou aquele texto de Ananias e Safira. Aí ele fez a pergunta, falou, irmão, o povo continua mentindo hoje? O povo mente? Mente ou não mente? Mente. Já viu alguém disciplinado por mentira? Quem já viu? O irmão foi disciplinado porque ele mentiu, você já viu? Você já viu, irmão? Ao longo da história? Você já viu, pastor Bendito, alguém disciplinado porque mentiu? Não. Mas nós temos uma narrativa bíblica no livro de Atos dos Apóstolos que um homem e uma mulher mentiu. Da seguinte forma, tudo estava no controle deles, estava no poder deles. A propriedade era deles. Qual que foi o problema? Eles viram que aqueles irmãos que vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, eles eram bem vistos na sociedade. Diz, olha, o irmão fulano de tal vendeu a sua propriedade, trouxe aqui, depositou aos pés dos apóstolos. E aquilo, para eles, foi o máximo. Diz, olha, nós queremos também ser prestigiados, elogiados aqui perante a congregação. Vamos vender a nossa propriedade? Vamos. Chegaram lá e falaram, o negócio é o seguinte, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós vamos ficar com a metade desse dinheiro? Vamos. Fica com a metade. Então tá, guarda a metade aí. O Ananias foi e diz, ó, Pedro está aqui, nós vendemos nossa propriedade, queremos depositar aqui para o senhor distribuir segundo a necessidade de cada um. A propriedade não era dele? O dinheiro tudo não era dele? Qual foi o pecado? Você já parou para... Qual foi o pecado de Ananias? Simplesmente querer tapear, passar gato por lebre, ser aquilo que não é. Aparentemente, junto à sociedade, à igreja, os irmãos, o irmão Ananias vendeu a sua propriedade, mas Pedro falou, rapaz, por que você deixou Satanás entrar no teu coração? Estando contigo não era tua? Você podia fazer o que quisesse. Você não mentiste a Deus, mas mentiste ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que naquele momento, o que é que aconteceu? O que aconteceu, irmão? Ele morreu. Imediatamente a sua mulher chegou. Pedro falou, escuta, como é que foi o negócio mesmo? Por quanto vocês venderam a propriedade? Ué, o irmão Pedro, nós vendemos por tanto. Falou, eis aí os homens que sepultaram o teu marido. Ela foi embora. Nem sabia que o homem tinha morrido e já tinha sido sepultado. Nem ficou sabendo
Irmãos, isso são detalhes que nós temos que lembrar, que Deus é detalhista. Deus quer para si um povo seu, zeloso, especial, de boas obras. Porque Pedro, vós sois geração, quem lembra? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós fomos adquiridos com um alto preço, preço de sangue, fomos adquiridos para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É uma realidade, irmãos. Eu quero que você saia daqui nessa noite consciente. São poucos os que se salvam. Jesus só diz: esforçai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. Quando eu vejo essa palavra muitos aqui, eu vejo Jesus, quando a Bíblia diz que Jesus há de apartar um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. É isso aqui. Muitos procuram entrar e não procuram. Naquele dia eu chegar, Jesus, em teu nome, eu expulsei demônio. Comíamos e bebíamos na tua. Eu participava da ceia. Eu estava lá. Eu participava da ceia, eu estava. A resposta de Jesus será uma: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pastor, o que eu devo fazer? Esforçar. Se o reino de Deus é tomado por esforço, nós vamos tomar. Nós vamos lutar. Jesus prosseguiu: quando o pai de família voltar, cerrar a porta lá de fora, começar a bater, abre. Não sei de onde vós sois. Não sei. Eu não conheço vocês. Vocês que viveram uma vida de iniquidade. Amém, irmãos? Vale um amém, irmãos? Vamos orar. Quero convidar você para colocar de pé. Esforçai-vos. Deus, repalaxeribe clamasse, te clamasse, indecovas. Pai, nós estamos na tua presença. Deus, diante do Senhor e da tua igreja, que o teu Espírito Santo esteja falando a corações. Eu sei que o Senhor é um Deus poderoso e que vai de encontro a vidas nessa noite, e que teu Espírito Santo, ó Deus, esteja trabalhando vidas. Pai, nós precisamos entrar no céu. Nós precisamos chegar no céu, Jesus. É a tua igreja, é o teu povo. Pai, nós precisamos do Senhor. Repalaxeribe clamasse, te clamasse de covas. Que teu Espírito Santo, Senhor Jesus, alcance a vidas que precisa de ti. Que teu Espírito Santo alcance, Deus,
Meu Pai, nós glorificamos a Ti, nós Te exaltamos e pedimos o Senhor, meu Deus, que nós possamos refletir mais, que nós possamos esforçar mais, para que possamos alcançar o Teu reino, a Tua paz nos nossos corações, alegria em servir o Senhor, e por fim, ó Pai, a vida eterna. Pai, eu glorifico a Ti, tudo isso, Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor, amém, Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos, poder estar assentado, Deus abençoe. Eu quero pedir aos nossos diáconos que nós vamos levantar a oferta dessa noite, para um dos irmãos novos convertidos que nós vamos visitar hoje. Inclusive o irmão Léo trouxe, ele está aí na reunião, né, irmão Léo? Na reunião de novos convertidos, e nós vamos estar ajudando esse irmão. Ele está precisando da nossa ajuda, ele está doente, enfermo, não está trabalhando, e nós aprendemos na escola dominical, domingo passado, se nós podemos dar até o nosso corpo a ser queimado, se não tivermos o amor, nada seria. E nós demonstramos exatamente nesse momento, né? Então, ajudando aí as pessoas. Então, essa oferta de hoje, nós vamos, o irmão Léo vai pegar lá com o Tião, vai passar para ele. O Léo vai levar ele em casa e já vai passar essa oferta para ele, tá bom? Glória a Jesus. Nós queremos lembrar os irmãos, amanhã, quarta-feira, teremos aqui o culto de oração, liderado pelo pastor Sebastião Camargo, equipe da Light de Cristo. Vai estar aqui, todos são convidados a estar no trabalho de oração. Na quinta-feira, teremos aí os ensaios, né? Orquestra, banda, equipe de louvor, sempre o pessoal está ensaiando na quinta-feira. Na sexta-feira, nós teremos as reuniões familiares, né? Nós teremos as reuniões familiares, e agora sim, vocês evangelizando e o outro povo zelando atrás aí, né? Nós vamos conciliar essa situação aí. Então, vamos estar também fazendo as visitas na sexta-feira à noite, eu creio já com mais sucesso, né? Porque na sexta-feira à noite nós saímos com muita dificuldade para encontrar o endereço à noite, não é fácil. Então já vou procurar o endereço durante o dia, o pastor Sebastião Camargo vai nos ajudar nisso aí. Nós vamos colocar o ponto de referência, já passar por uma hora lá perto da casa do fulano, para ficar mais fácil, né? Então vamos localizar o endereço, e à noite os irmãos vão estar visitando, né? Isso na sexta-feira à noite. Sábado nós teremos a nossa reunião com os professores da escola dominical. Domingo de manhã a escola bíblica dominical. À noite o grande culto de louvor e adoração a Deus na direção da mocidade, né? Isso no domingo. Das 5 às 6 o templo se encontra aberto para oração. Das 8 às 9 a oração na direção das irmãs. E amanhã, quarta-feira, na oração missionária, nós vamos estar orando pelas famílias também, tá? Junto à oração missionária, nós vamos estar orando pelas famílias. Eu convido você que não tem o tempo disponível para esse horário, né? Você que é empresário, já fez o serviço bancário, você que pode estar aqui, já arrumou a casa, já lavou a louça, já limpou a casa, pode vir estar aqui conosco, tá? Orando em favor da família, orando em favor da obra missionária, e Deus tem abençoado esse trabalho, né? Deus tem realizado grandes coisas aqui. O Senhor tem salvado, batizado com o Espírito Santo, operado milagres. Muito bem, sexta-feira, sexta para sábado, né? A vigília da mocidade, tá? Sexta para sábado, a vigília da mocidade, das 10 a 1, né? Das 9 a 1, das 9 a 1 da manhã, tá? Então está todo mundo convidado, amém? Tem mais algum aviso? Orar pela filha da irmã Edi? A Edite, muito bem. Vamos orar pelo irmão Fábio. O irmão Fábio não está bem de saúde. Vamos orar pelo irmão Tonzinho, né? O Tonzinho do Picolé, quebrou o fêmur. E localizamos ele ontem, está lá no CRAS, parece que CRAS mesmo, não é isso, irmão? É o CRAS mesmo, né? Montonzinho do Picolé? É no CRAS, né? E não sei se que dia que vai voltar, mas não tem um telefone para ligar, não tem, não passa recado lá, é um problema sério, mas está lá, né?
Muito bem. Pastor Sebastião Camargo está convidando para você trazer o seu filho para receber a oração. Todas as quarta-feiras ele ora pelas crianças aqui, depois da reunião. Também ora pelos enfermos, né? Então, se você está precisando de oração, vem estar orando aqui, recebendo a imposição de mãos, e Deus vai continuar abençoando a sua vida. Vamos de pé. Deus abençoe a todos. Quando você orar na sua casa, irmão, apresenta o trabalho do Senhor. Os grupos familiares, o trabalho de discipulado que nós estamos aí, com esses irmãos veteranos aí, que muito entusiasmados, né? E existe trabalho que é o seguinte, é feito com jovem, mas também Deus usa o jovem, mas usa o velho também. E eu estou vendo Deus usar esses irmãos aí para fazer uma obra grande, muita experiência, eles têm longas experiências, né? Um povo experiente, maduro, para gerar Cristo no coração dessas pessoas. Pastor Eurípides estará fazendo essa oração de encerramento. Senhor nosso Deus, querido, soberano e eterno Pai que estás nos céus, em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos por estes momentos que passamos aqui na tua presença. Pai, te louvamos pela tua palavra que foi ministrada aqui nesta noite. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos abençoando, nos dando graça para guardar esta palavra em nossos corações. Pai, eu quero apresentar a Ti os pedidos de oração nesta noite. Visita os irmãos, ó Deus, que estão necessitados, que pediram oração, meu Deus. Visita o irmão Tonzinho ali em Goiânia. Pai, o irmão Fábio, a filha da irmã Edith, as demais pessoas, meu Deus, que se encontram enfermos e precisa do Senhor. Pai, sê com cada um. Despede esse povo em paz. Dê-nos uma noite de paz. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Levanta a sua mão para o céu. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.